a obra do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje do capítulo 16 do livro de João, que fala deste assunto. Mas antes, eu gostaria de pedir aos irmãos que dessem seu like, que marque o sino das notificações e que se inscreva no nosso canal. É importante que você se inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas possam aqui achar as nossas transmissões. Vamos ler então no capítulo 16 do livro de João, no versículo 5 em diante, que diz assim: Mas agora vou ao que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, por que vos tenho dito essas coisas? A tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, ele não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo ele já está julgado. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não o podeis suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos fará saber. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, disse que tomará do que é meu e vos fará saber. Aqui o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos, os seus apóstolos, para o dia da sua partida. Era notório que logo o Senhor iria ser entregue na mão dos seus acusadores, iria ser crucificado, iria morrer, iria ser sepultado. Logo em seguida ele falou da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Mas ele disse que era necessário que isso acontecesse, que eles estavam tristes por ele falar essas coisas, mas que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. E ele prometeu o Consolador, o Espírito Santo, e este mesmo Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não criam em Jesus. Então era necessário que o Espírito Santo viesse para que convencesse o mundo que ele era um mundo pecador. E assim, então, achassem a salvação através das palavras de Jesus. O Espírito Santo iria convencer o mundo. Quando nós, então, falamos do amor de Deus, falamos do amor de Jesus, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que age através dessas palavras para convencer o mundo do seu pecado. E o mundo, então, se chegar aos pés do Senhor Jesus e encontrar a salvação. Da justiça, porque eles não veriam mais o Senhor Jesus naquele momento. Mas no momento oportuno, eles iriam voltar a vê-lo, quando Jesus viesse buscar, então, os seus escolhidos para estar junto dele para sempre. Há uma justiça nesse caso, porque todos aqueles que confessam o nome do Senhor serão salvos, mas aqueles que não confessam não encontrarão mais o Senhor, mas encontrarão a condenação eterna. E isso é muito triste, porque esta condenação eterna, o Senhor fala dela. Jesus fala dela, que ali haverá choro e ranger de dentes. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, minha gente, já está julgado. O príncipe deste mundo, ele já está condenado. E ele quer condenar também as pessoas que estão neste mundo, criações do próprio Deus. Mas o Senhor quer salvar essas pessoas e fazê-las dela filhos do Altíssimo.
Quando o Senhor Jesus ele manda o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, é para que este mundo passe por este juízo, mas não seja condenado como príncipe deste mundo. O inimigo das nossas almas já está condenado. Ele não quer que você vá para o mesmo lugar que está reservado para o mal, que está reservado para este príncipe deste mundo. Mas esse juízo, ele está sendo preparado para aqueles que não confessarem o nome do Senhor. Aquelas pessoas que não aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Aquelas pessoas que não entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Então esse juízo ele virá para cada uma das pessoas, aqueles que não encontrarem o Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, ele vai convencer você a aceitar o Senhor Jesus, a entregar a sua vida para Ele, a entregar a sua alma para Ele, a entregar o seu espírito para Ele, a se entregar por completo para Ele, para que então você encontre a redenção eterna. O Senhor Jesus ele está pronto para te salvar. Ele estende a sua mão para você. Ele estende a mão para você através das pessoas que falam do seu amor. Porque o Espírito Santo ele está dentro de nós, ele age através de nós, ele age através dos seus filhos para encontrar aquelas pessoas que não aceitaram ainda o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Então, esse convencimento, ele é muito importante. Esse convencimento, ele virá para cada uma das pessoas que estão neste lugar ainda, esperando a vinda do Senhor Jesus. Ele fala também que ainda tinha muitas coisas para falar com os apóstolos, mas que eles não estavam prontos para ouvir o que ele tinha para falar. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, disse Jesus aos seus discípulos, mas agora vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele viria para orientar a cada um de nós de tudo aquilo que viria a acontecer. O Espírito Santo ele está aqui para nos ser um orientador, para nos orientar, para nos guiar. Ele é a nossa orientação. Quando nós fazemos algo, o Espírito Santo ele nos diz se aquilo é correto, se aquilo não é correto. Se você tem o Espírito Santo, você sabe quando você erra, quando você acerta, quando você faz uma coisa ruim, quando você faz uma coisa boa, porque o Espírito Santo, ele te revela aquilo. Então, o Espírito Santo, ele veio para nos orientar, para ser para nós uma bússola, para encontrarmos o caminho da salvação. Eu espero que você entenda essa palavra, que você aceite essa palavra, e que Jesus nos abençoe aqui, e abençoe sua vida, para que você o encontre, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Fique com Deus, em nome de Jesus.